Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edinho, esse é o nosso canal Figurinha Carimbada. Nós estamos começando a nossa série de vídeos com os personagens que fizeram história do futebol amador aqui de Mogi Guaçu e da nossa região. Queria agradecer ao Fernando da NASA, do Mega Gelo, ao Lenildo do Cerveja e Companhia, a Maria Augusta do Companhia do Salgado, ao Bruno da MB Automecânica e ao Marcelo Pitbull, tatuador. Quem fizer comentários nesse vídeo, nós vamos estar sorteando um centro de salgado da Companhia do Salgado e uma tatuagem do time do coração, mas tem que ser do time do coração, tá certo? Com o Marcelo Pitbull. Bem, pessoal, hoje é o nosso primeiro vídeo. Vou estar recebendo meu primeiro convidado aqui hoje, é um dia especial. Eu não sabia com quem começar, então eu fui pelaquela máxima do futebol de que todo bom time começa com um bom goleiro. Eu estou falando de Luiz Carlos Curcio. Daqui a pouco ele vai estar aqui comigo, contando um pouco da história da vida dele e falando bastante sobre futebol. Beleza? Não sai daí, rapidinho, 5 segundinhos depois da vinheta, a gente volta. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com a sua família. Obrigado, Edinho. Agradeço pela presença. Seja bem-vindo à minha casa, né? Estamos aqui. Parabéns pela iniciativa que você teve de fazer figurinhas carimbadas, né? Acho que é um incentivo muito grande para as pessoas da região, né? As pessoas que mexem com esporte. E fui homenageado e sendo a primeira pessoa. Isso é um prazer enorme. Muito obrigado. Então, Curcio, nós vamos começar do começo. Vamos lá. Nome completo, Luiz Carlos Curcio. Luiz Carlos Curcio, tenho 56 anos, nasci no dia 15 de maio de 1967, taurino, né? E graças a Deus, estamos aí. Curcio adotou pelo sobrenome, né? Quando eu trabalhava, desde moleque trabalhava, sempre tiro de guerra também, influenciou no sobrenome. Então, como tinham vários Luiz Carlos, né? Que era um bonito, né? Sobrenome do meu pai, né? Antônio Guedes Curcio. Uma curiosidade, esse sobrenome Curcio é o quê? O Curcio vem de descendente de italiano. 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 Meu avô era italiano, né? Uhum. A minha avó, que é outro sobrenome, é espanhola. E nasceu onde? Qual foi a cidade? Nasci em Mogi Guaçu. Você é daqui mesmo? Sou de Mogi Guaçu. Você é carne paranaense? Para, velho, para. Então você é de Mogi Guaçu mesmo? Mogi Guaçu, graças a Deus. A família, você tem irmãos? Eu tenho um irmão que chama Celso Guedes, né? Celso Guedes Curcio. Ele é 2 anos mais novo que eu. Mora aqui também em Mogi Guaçu, nascido aqui em Mogi Guaçu, né? O meu pai nasceu em São João do Boa Vista, minha mãe aqui nasceu em Mogi Guaçu, né? Meu pai morou muito tempo em Aguaí também, né? E minha mãe é do Itaqui, quintiliano, né? Os quintilianos. E a infância sua foi aqui também? Minha infância foi aqui dentro de Mogi Guaçu. Eu estudei no Padre Armani, né? Estudei no Padre Armani. Depois eu fiz... Padre Armani no centro. Padre Armani no centro. Depois eu fui para o Luiz Martini, né? Depois eu fui fazer a FEG, fiz um curso de contabilidade na FEG. Me formei na FEG. E depois de velho, uma certa idade, eu fui fazer direito, né? Me formei em direito, sou bacharel em direito, né? Então, não segui para frente a questão de você prestar o exame da ordem, porque não vejo a hora. Eu gosto muito daquilo que eu faço hoje em dia, né? Então, se amanhã depois a gente precisar de alguma coisa, a gente vai procurar os nossos caminhos que são legais, né? E qual bairro que você morava na sua infância? Sempre no Jardim Casagrande. Desde os 6 anos de idade, eu estou com 56, né? Meu pai comprou uma das primeiras casas que era no Jardim Casagrande. E dali nós ficamos, né? Depois eu casei e vim pra cá, aqui pra Nova Odessa. Música. Gosta de música? Edinho, eu gosto muito de curtir. Qual gênero? Muito de curtir sertanejo, pagode,
Zezé de Camargo, Bruno e Marrone, Chitãozinho, então tem vários. Tem alguns sertanejos antigos também, né? Zé Rico, e assim vai. Zeca Pagodinho, Revelação. Sertanejo raiz mesmo. Sertanejo raiz, né? Universitário? É muito pouco, muito pouco. Eu gosto muito mais das antigas do que as de hoje. Eu acho que a letra das antigas chama muito mais atenção, né? Do que essas novas de hoje. Então, Eram mais bem feitas, né? muito bem feitas, muito bem feitas. Né? O pessoal tinha tempo para Exatamente. produzir as músicas. Às vezes o pessoal cantava, né, com uma vontade mais... tinha uma vontade maior de cantar, uma coisa mais chamativa, uma coisa mais de paixão, né? Hoje é uma coisa muito... Hoje é muito comercial, né? Muito, demais. São feitas muito rápido, né? Exatamente. Uma coisa muito rápida, né? Filme? Gosta de filme, série, TV, alguma coisa assim? Filme eu gosto muito de ação, policial. Um dos filmes que eu mais adoro chama Um Sonho de Liberdade. Esses são os filmes mais bonitos que eu gosto de assistir, né? Então, nosso dia a dia funciona mais ou menos assim hoje. Às vezes a televisão te dá um descanso, né? Às vezes você apaga até no sofá, né? É o desestresse, né? Para tirar o estresse do dia. Isso acaba dá até... relaxada. Exatamente. Isso e de acontece vez em muito. quando a gente vai lá e a gente pega e acaba dormindo. Ainda mais nós que estamos velhos, né? Exatamente. Não, velho não, nós estamos bem... Conservados. Experientes. Conservados mais também, ou menos né? isso, Aqui nós estamos tomando uma cervejinha, você está tomando uma água hoje, está meio doente, né? Mas bebidas, qual é a sua bebida preferida? Você gosta do quê? Whisky, cerveja, vinho? Não, a bebida preferida sempre foi a cerveja, né? Sempre foi a cerveja. Então, E bebi. Bebeu, né? Nossa, bebi, hein? Bebia, né? Bebia. Não. A companheirada, né? A companheirada nossa que ajudava muito. Eu nunca fui né? de acompanhar, não, mas eu ficava de olho em vocês bebiam, hein? Então, assim, a gente comemorava muito com cerveja. Hoje em dia Ganhava muito, né? Exatamente. E hoje em dia não, hoje em dia eu gosto de tomar principalmente na minha situação hoje, né? Eu gosto muito de tomar whisky. E algumas cachaças que são premiadas, né? Que a gente traz por aqui, essas cachaças são coisas deliciosas, né? Você teve o prazer. Prazeroso, né? Prazeroso. Cachaça hoje em dia, ela é feita quase igual ao whisky. É o nosso vinho e é o nosso whisky. Exatamente. Mas a cerveja ainda predomina. Comida. Papá, qual o prato preferido do curso? O que você gosta de comer? Comida é o tradicional nosso, arroz, feijão, bife, um ovinho bem frito, né? Então, eu acho que o brasileiro, ele se acostumou com isso, né? Geralmente quando você vai numa churrascaria, né? Você vai lá para comer carne, né? Não adianta nada, às vezes você tem que pegar e deixar um pouco de lado arroz, feijão, né? E pegar a carne, que é um negócio interessantíssimo, né? Aí vem picanha, né? A carne nobre, né? E a gente gosta. A gente gosta disso aí, né? Ainda mais quando tá uma cervejinha junto, né, Dinho? Nossa. Vamos falar de hobby. Você tem alguma coisa assim que você gosta de fazer? Hobby? Um hobby. Não, isso aqui eu faço hobby por é hobby. colecionar bebida. Eu gosto de colecionar bebida. Eu tô... Só um adendo aqui, eu tô na casa dele fazendo esse vídeo, tá? Depois eu vou colocar como adicional no vídeo, eu vou fazer um tour aqui pelo... Como que chama aqui? Toca de los Tigres. Toca de los Tigres. Depois eu mostro pra vocês. O hobby Mas enfim, esse é o hobby seu. É o hobby meu. Forte. Colecionar whisky, colecionar bebida. Eu gosto de vodka, né? Eu acho as garrafas de vodka, elas são muito bonitas, né? Não, mas o hobby seria isso aí. Depois vocês vão ver, isso aqui é uma relíquia. Né? tem milhões aqui dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito de garrafa grande. As garrafas grandes, né? Você viu ali. Né? Então eu paguei um valor, uma garrafa que eu achei bonita. Né? Só porque achou ela bonita? Só porque achei bonita. E o líquido eu fui lá e comprei, né? Por causa disso aí. Você aquela que você me mostrou lá da cachaça? Ali. Bem, você já falou que você está trabalhando na Transguaçuana. Transguaçuana. Você trabalha com compras, né? Sim. E o trabalho, sim, em si, você
Você gosta do... Não, assim, fala porque tem gente que trabalha e não gosta do que faz. E tem gente que trabalha e gosta do que faz, são coisas diferentes, né? Trabalhei 10 anos na Lanze, né? 10 anos na Lanze, na mesma função. Na mesma função. Entrei na Lanze, na verdade eu entrei na Construmec antigamente por causa de futebol, né? Saí da Construmec, fui para Lanze também por causa de futebol e depois, como eu tinha um estudo, né? Aí eu fui crescendo dentro da Lanze e me tornei comprador, né? Depois eu saí da Lanze e entrei na Transguaçuana. O trabalho que eu tenho hoje em dia é prazeroso. Então, por isso que eu falei para você que eu sou formado em Direito, né? O nosso dia a dia, né? Ele é tão prazeroso porque você consegue chegar à noite, deitar no travesseiro e dormir sossegado. Esse é o maior prazer do dia a dia no seu trabalho. Esse é o principal. Na mesma ideia, tem aqui um tópico, você, curso. Você se arrepende de alguma coisa que você fez na sua vida? Curso? Não. Aquilo lá eu fiz e não devia ter feito isso na minha vida. Na verdade, você não deve... Esse caminho eu segui errado. Na verdade, você não deve se arrepender de nada que você faz. Esse é o meu lema de vida. E quando você fazer uma coisa, eu procuro fazer sempre bem feito. Sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem alguém olhando. Às vezes não agrada um, não agrada outro, né? Mas é muito prazeroso você fazer bem feito. Sim. Para que as pessoas possam lembrar de você por aquilo que você fez. Seria mais ou menos isso, né? Você teve uma iniciativa muito bacana na época que nós fizemos uma festa do IP, né? A confraternização. Uma confraternização. Foi lindo, né? Exatamente. Puxa você vida, teve algumas atitudes que chamaram muita atenção. Uma, você levou uma canequinha com o nome de cada jogador, você lembra disso aí? Foto, né? Uma foto, né? Isso. Eu devo ter até hoje guardado aí. E o mais interessante é você fazer um álbum de figurinha. Parabéns. Fiz. Nossa. Isso aí foi... Eu acho que o álbum tá até aqui. Exatamente. Então, tá aí. todos eles assinaram, ele, né? Todos eles tem o autógrafo de todo mundo. Eu não sei se você participou ou não, né? Quando tinha essas figurinhas, eu tinha a figurinha do Humberto. Eu vi que ele tinha na carteira dele uma vez, eu tinha essa figurinha e mostrou. Você vai adorar é o Oscarzinho. Oscarzinho. Ah, ele tem também. Oscarzinho. Tem, já vi. Uma foto desse tamanho aqui. Já vi. Então já vi. É muito prazeroso você colecionar uma figurinha e depois você jogar com a pessoa, né? Você ter na mão aquela coisa, né? É diferente, né? Então, é bem diferente. Do que essa coisa digital, é diferente. Então a atitude que você tomou naquela época, né? De fazer a figurinha, né? Muitas pessoas não conhecem o Edinho, não conhecem eu, não conhecem o Bicheira, o Éder, né? O finado Coser que está no teu álbum, né? Então, são pessoas que jogaram futebol e nada como fazer uma baita de uma homenagem dessa aí que você fez. É uma homenagem, né? Exatamente. É uma homenagem. Deve ser uma homenagem. Graças a Deus nós fizemos parte de uma grande história do futebol, né? Nossa. Mas você ter lembrança da maneira que você fez, que é uma coisa inédita, né? Sim. O Mogi Guaçu é um negócio inédito. Não sei se nas outras cidades você tem esse tipo de coisa, mas dentro de Mogi Guaçu é uma coisa inédita. A atitude que você tomou realmente é muito bacana, que continue você. Isso aqui já é uma coisa diferente, né? Então a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. Partir um copo, um álbum de figurinhas, essas entrevistas que você está fazendo no dia a dia, né? Muito obrigado por ser a primeira, né? Você é cobaia, né, velho? Você é cobaia. Você tá de sacanagem comigo, né, não? A gente demorou para montar todos os trem aqui, mas tá valendo a pena. Vai lá. Tá valendo a pena, vale a pena. É prazeroso. Não, sem dúvida. Para terminar, nós estamos falando do curso. Sim. Depois a gente vai entrar no futebol, vamos contar mais histórias. Mas enfim, eu quero saber você sobre você. Fala um pouco de você. Você falando do curso. Pessoa. Eu tenho minha família, né? Tenho a Laura, minha filha, tenho a Sueli, já sou casado há mais de 30 anos, né? Tenho minha casa, meu pai, minha mãe, adoro meu pai e minha mãe, estão sempre... São vivos, né? São vivos, graças a Deus, né? Meu pai tem 87 anos, né? Graças a Deus. A minha mãe está com 78 anos já, né? Ainda mora no Casagrande, tem meu irmão, me dou muito bem com meu irmão, né? Então,
pode ter certeza que as pessoas que você também irá entrevistar, né? E pelo incentivo seu, vai ser muito prazeroso para você, né? Para as pessoas também, né? Então, Sim. quando eu andei conversando com algumas pessoas que também você vai entrevistar, né? Mas as pessoas já estão amando esse tipo de coisa que você está fazendo. A repercussão está sendo muito boa, Muito está bom, sendo muito muito bom. bem aceito. O pessoal me para na rua falando sobre o projeto, Exatamente, parabenizando. exatamente. No meio do futebol você consegue fazer muitos amigos, né? Nossa, Você consegue fazer muitos amigos. 90% dos meus amigos estão dentro dessa do família futebol. Exatamente, Demais. exatamente. São pessoas muito boas, né? Pessoas muito boas. Companheiros, Muito. companheiros, né? E, sabe, não tem preço que pague. Aprende muito, né? Exatamente. Aprende a ganhar, aprende a perder, Exato, aprende a respeitar as exatamente, pessoas, as exatamente. diferenças, né? Esse primeiro bloco a gente vai estar terminando aqui. Conhecemos um pouco mais sobre o curso, da vida dele, família, falamos sobre trabalho, sobre música, enfim, falamos sobre variedades. No próximo bloco a gente vai falar só sobre futebol. Capaz. Vamos no segundo bloco. Segundo? Vamos falar sobre futebol. Sim, claro. Pode ser? Fizemos muito isso aí, né? Nossa senhora. Então a gente volta depois para falar só sobre futebol. Aí a gente vai contar histórias, falar dos amigos, dos times, onde a gente jogou. E a gente foi campeão muitas vezes juntos, né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do segundo bloco. Tá? É rapidinho, não sai nem não. Valeu? Bem, pessoal, estamos de volta agora. Já falando bastante sobre a vida do nosso amigo aqui, o curso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre futebol. O que a gente viveu juntos, as histórias dele nos gramados. Já vou deixar registrado aqui que esse daqui é um dos 3 maiores goleiros ou melhores goleiros que eu joguei na minha vida. Tá? Então tenho o maior respeito por ele. E agora a gente vai falar um pouco, vamos falar sobre futebol. Bora. Mas antes, quero saber se você é boleiro raiz. É boleiro raiz. Eu vou fazer 5 perguntas para você. Pra você responder. Vamos lá. Você tem que acertar pelo menos 3 dessas para você ser considerado um boleiro raiz. Fechou? Vai lá. Esticar a rede significa? Gol. Básico, né? Básico. O que significa lanterna no futebol? Lanterna no futebol, você tá lá embaixo, né? Na tabela. última. Nossa. Gol olímpico. O que é o gol olímpico? Gol olímpico é um jogador fazer um gol de escanteio, né? As perguntas são muito fáceis, velho. Não, mas pra você. Ah, para, mano. Pra você que é boleiro raiz. Quem não é boleiro raiz não vai lembrar disso. Pipoqueiro. Pipoqueiro é o cara que às vezes tira muito o pé, às vezes é o cara que não gosta de aparecer, às vezes é o cara que some, é o cara que não tá nem Que aí. treme mesmo. Treme, Aquele que vai. tremeu mesmo. É o bendito pipoqueiro. Isso. Ó, eu vou fazer essa daqui. Valorizar a posse da bola. O que é valorizar a posse da bola? Valorizar. Que Então, eu escolhi essa daqui por causa do índio. Sim, O índio. isso. Vamos valorizar a passe da bola? Né? Ele Sim. falava a passe da bola. Então, o que é valorizar a posse da bola? Você valorizar o passe da bola é você ter o controle do jogo. É você tocar para lá e para cá, alguém aparecer para você dar opções para alguém aparecer numa jogada de finalização de gol. É um tic-tac. É ser isso aí. Então, É ficar com a bola pra você. exatamente. Segurar o brinquedo pra você só. Você citou o Indião, mas o Indião nós tivemos uma fase no IP que ele fazia muito isso aí, né? Então, depois a gente conversa. Depois a gente contar essa história. Essa história é boa. Essa história vai dar muito Não, pano. você acertou 5. Podia acertar só 3. Acertou 5. Mas tem prêmio pra ganhar? É boleiro raiz, é boleiro raiz. Não, o prêmio depois eu tem prêmio pra renegocio. ganhar? Depois renegocia. Não tá nada, velho. Isso vai te dar o passe pra Negócio você sozinho continuar. pra você vai fazer mal, hein? Não, quem me conhece sabe que eu só tomo cerveja mal, com sal, hein? então Fazer não mal. tem erro não. Bem, agora eu vou mostrar ali no vídeo a figurinha sua, como você ficou na figurinha. Você tirou uma foto aqui, Sim, sim. né? Vou montar uma figurinha, você vai ter uma figurinha sua, que é a figurinha que vai pro álbum. Certo. Então você vai ser uma figurinha carimbada. Se acertou essas 3 perguntas, você tem o direito de ser a figurinha carimbada do nosso time. Então você vai ser Coisa a próxima linda. figurinha. Nossa Beleza? Então, Senhora. vamos dar uma olhada na figurinha, como o curso ficou aí.
Já temos goleiro, né? Já pode ir pro jogo. Que beleza. Agora falando de futebol, vamos começar do início. Futebol, quando surgiu o futebol na sua vida? Onde você começou a jogar? Escolinha, nos campinhos, aqueles campinhos que tinha nas esquinas? Como eu... De onde surgiu o futebol na vamos lá. sua vida? Vai, fala aí. Vamos lá. Como eu falei pra você que lá nós somos uma das primeiras casas que teve lá no Jardim Casagrande na época, né? Lá tinha um gramado, né? E nós brincávamos muito de bola ali. Porque o molecão, né? Molecão de 7, 8, 9, 10 anos, né? Sim. E nós ficamos sabendo na época que o Indião, né? O Indião tinha escolinha lá na Chiarelli. Escolinha de futebol lá na Chiarelli. Que era um campo maravilhoso, por sinal. Exatamente. E nós partimos um dia, eu e alguns amigos meus, né? Nós partimos lá para Chiarelli para poder participar de um peneirão dele, né? Sim. Participar de um peneirão dele. Na verdade eu não tinha condições nenhuma de ter uma chuteira, de ter uma luva, né? Mas brincava com o coração, né? Então a gente chegou lá, fizemos alguns testes, passando na peneira. Eu passei na peneira, né? Passei na peneira, comecei... Como goleiro, né? Como goleiro, né? Mas você já brincava como goleiro? Brincava como goleiro. Eu queria ser na linha, não deu certo, foi pro gol. Não, sempre goleiro. Sempre goleiro, exatamente. E aí comecei a treinar com o Indião, né? Que foi, na verdade, tem muita consideração. Um abraço pra você, Indião. Tem muita consideração pelo Indião, né? Que além de ser um instrutor de futebol, foi um grande pai dentro das quatro linhas, né? Foi uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar muito, né? Sim. Depois dali eu participei de 1 ou 2 campeonatos com o Indião, né? Num time que tinha 2 times da Chiarelli, né? E daí um belo dia eu larguei mão de mexer com futebol. Era moleque ainda e... Isso quantos anos? Tinha 10 anos, 12? 12 anos, 12 anos, 13 anos, né? Aí eu voltei como centroavante. Voltei como centroavante, o Indião colocou ele no time reserva. E eu lembro que nós íamos fazer uma partida contra a Itapira. Nós fizemos um treinamento no sábado. E no treinamento eu fiz 5 gols no time titular. Tem filmado isso? Não tem. Infelizmente Tá. não tem. Mas é fato verídico, a gente, esses fatos a gente lembra, né? E disso aí nós fomos jogar em Itapira. Eu fui com reserva, né? E pra minha felicidade, eu cheguei lá, o goleiro, que era o titular, não foi. Não tinha goleiro, sobrou pra quem? Sobrou pra mim, né? Sobrou pra mim jogar. Depois daquele dia lá no time do Indião, eu realmente não saí mais, né? Depois foi mamadeira, dentinho, dente de leite, né? Passou por todas as etapas, né? Juvenil, né? Juvenil. Depois disso aí, eu comecei a participar do Clube Atlético Guaçuano, né? Ser juvenil do Clube Atlético Guaçuano. Júnior também do Clube Atlético Guaçuano, né? E depois também fazer parte do profissional, porque eu na época era terceiro goleiro do Júnior, né? Terceiro goleiro do Júnior. E comecei a fazer parte do profissional. Depois de um futebol, depois desse futebol que eu participei do Atlético Guaçuano, eu precisei fazer tiro de guerra, né? Tiro de guerra. Inclusive, você falou de uma passagem que você precisou pedir autorização para você ir lá para São Paulo, né? E como eu fazia tiro de guerra, eu tinha 18 anos, que eu fiz como voluntário, né? O Guaçuano foi fazer uma partida pela repescagem, segunda ou terceira divisão, em Dracena. E eu precisei pegar a autorização do sargento na época, né? Porque o goleiro titular tinha abandonado o Guaçuano. E aí ficaria o Manara, né? Manara, meu amigo,
Que outro grande e goleiro, né? né? Aí nós fomos pra lá. Né? Vocês são da mesma idade? Não, ele é mais velho que eu. É mais velho? Ah. Acho que ele é uns 3, 4 anos mais velho que eu. É. Né? Mas aí nós fomos pra lá, ganhamos o jogo, escapamos do rebaixamento, né? Quando nós chegamos aqui, comecei a voltar a treinar, aquele negócio todo. O Clube Atlético Guaçuana não tinha mais condições de me manter no elenco, né? Eu tinha mais 2 anos de júnior. Eu entrei em contato com alguns amigos em São João da Boa Vista e fui lá para o Palmeirinha de São João da Boa Vista. Aí cheguei lá, encontrei o Volpone, né, meu amigo Volpone, Palil, Zé Pascoal. E também uma diferença que eu encontrei lá foi que quando eu comecei a treinar, para mim fazer o teste, eu treinei num dia, né, aí o treinador que na época lá era o João Bacana, falou para mim voltar no domingo. Que aí eu iria fazer um teste para ver se eu tinha condições de ficar no júnior dele. E no domingo, como eu estava treinadinho, cheguei lá, ele me colocou no time adversário para me jogar no domingo. Era um time amador da cidade. E como eles estavam disputando o campeonato amador, não tinha jogadores. Fui bem, já mandou voltar na terça-feira com mala e tudo, e eu fiquei lá. Fiquei lá acho que 1 ano e pouco, né? Ainda como júnior. No ano seguinte eu fui para o profissional, né? Como júnior ainda, né? Aí eu tive a infelicidade de quebrar o pé, né? Na verdade eu quebrei como segundo goleiro profissional do Palmeirinha, eu quebrei o pé. Teve um azar tremendo, mas não vem ao caso. O Palmeirinha naquela época disputava segunda divisão, exatamente, segunda divisão. Uhum. Né? E até eu voltar, quando eu voltei a jogar futebol de novo, me fizeram todos os tratamentos necessários, né? Quando eu voltei a treinar novamente, de segundo goleiro eu caí para quinto goleiro, né? Sim. Então outra etapa que eu precisei superar. Voltei a ser terceiro goleiro profissional, inclusive na época tinha intermediária, né? O Palmeirinho conseguiu subir para intermediária. E eu estava participando do terceiro goleiro, né? Em São João eu conheci o Norinha, né, que jogava antigamente, o Tulovic, aí depois ficou eu, o Tulovic, e uma outra pessoa que veio de Franca, chamava acho que Castro, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito na minha... Todos goleiros? Todos goleiros. Ah. Esse Castro me auxiliou e muito na minha carreira de profissional como goleiro, né? Porque ele veio de uma escola diferente, veio da Francana, na época, né? Sim. Que era um pouco baixinho e tinha uma impulsão fenomenal. Depois ali eu pedi para sair, porque eu já não estava sendo aproveitado mais. Fui para Santa Cruz das Palmeiras, quando eu fui profissionalizar ali, né? Disputei o campeonato de terceira divisão. Voltei para São João da Boa Vista, depois como teve algumas dificuldades de salário, pagamento, né? Eu liguei novamente pro Indião, ver se me achava alguma coisa aqui em Mogi Guaçu, porque naquela época que eu estava para lá, o futebol estava no auge, né? Uhum. Mali, Metalúrgica, MMG, City, né? As empresas todas. As empresas na época todas queriam, né? Exatamente, queriam um boleiro. E aí me arrumou um serviço na Construmec, na época, né? Final da Construmec. Me lembro dessa. Foi através do Jairo Firmo e do Márcio Cidinho, né? E um diretor financeiro dele que chamava Vado, né? E como eu tinha o estudo na época, eu fui trabalhar em Machorifado. Jogando futebol, depois naquela época você tinha que cumprir o estágio. Exatamente. Então, como a Construmec não disputava a primeira divisão, eu poderia jogar. Aí cumpri e foi bem nessa época que nós fomos jogar o Desafio ao Galo, né? Em 89. Exatamente, foi em 88 eu entrei, né? 88 eu entrei. E esse ano a gente jogou junto na Construmec, exatamente, a segunda divisão. Né? E aí nós fomos convidados para ir jogar no Desafio ao Galo, né? Sim. Aí depois começou, depois a Construmec teve o acesso, né? Depois dali
Depois a Conselbeck parou com o futebol. E eu fui jogar no Paulista. Sim. Paulista, do Danilo, do Juninho. Cláudio Galo. Grande Cláudio Galo. Depois eu tive uma passagem no Grêmio em Dosmir. E nós fomos campeões do torneio do Povo. Torneio do Povo, né? Eu lembro que eu olhei essa foto esses dias, eu não estava na foto, porque meu pai faleceu. Isso, meu pai faleceu aquele ano e eu não joguei as finais. E nesse ano eu lembro que nós ganhamos... Era um timão, hein? Nós ganhamos todos os jogos. Sim. E nós fomos campeões invictos sem tomar nenhum gol, né? Sem tomar gol. Reserva mesmo era o Kaká fotógrafo. O Kaká. Né? Kaká fotógrafo, exatamente. Kaká. Aí teve na final o gol do Éder, Bicheira, né? Que arrebentaram, o negócio jogava por música, pessoal, né? E depois daquela época eu acho que eu voltei pro Paulista, né? Voltei pro Paulista e logo em seguida o Bicheira me convidou para em 94 para disputar o campeonato pro IP. Era Serjão e eu, né? Grande Serjão. Esse é o melhor goleiro do IP. Serjão é um figurante. Serjão vai estar aqui com certeza. Serjão esse é personalidade, não tem jeito. Esse é personalidade. É o melhor goleiro do IP. Ah, nossa. Esse é fato. Aí nós disputamos o campeonato de 94. Naquela época era um pouco rebelde, né? Rebelde, o negócio era complicado. Inclusive eu não disputei a final de 94 porque nós fomos jogar uma semifinal contra o Banguzinho, lá no Furno, no Furno, né? Eu já tinha catado um pênalti do Pinguinzinho. Sim. Catado um pênalti do Pinguinzinho. E parecia que o time nosso, um domingão, o time nosso estava morto em campo, né? Tava bem judiado. Não parecia o mesmo time. Não parecia o mesmo time. Né? Tava... E aí, acabando o jogo no segundo tempo, o empate era nosso pra gente disputar a final. O Pinguinzinho deu um tapa na bola, saiu pra fazer o gol e eu dei no meio dele. Se ele faz aquele gol, nós... Tava fora. Tava fora. Foi expulso, né? Foi expulso, nós empatamos o jogo e depois quem fez a final foi o Serjão, nós ganhamos 2-1, né? Sim. Contra Iguaçu Papéis. Esse foi contra a Metalúrgica. 95, sim. Isso, 95, sim. 94 foi com a MMG. Paulista e MMG. Isso, Paulista e MMG. Isso, que era uma área do gol. Uniu os dois times, A coisa mais triste é você ficar de fora de uma ruim, coisa né? que você participou o campeonato inteiro. Né? Mas também é muito, muito bacana porque sabia que o pessoal jogava pela gente, né? Então o Pino meteu um golaço, o Pino jogava demais, né? Então o negócio é espantoso. Inclusive nesse jogo eu fiz o terceiro gol, foi 3-2. 3-1, 3-2, eu fiz o terceiro gol e foi 3-2. O time deles também era um time. Baita no time. Muito baita no forte. time. Eles uniram a MG Isso. e o Paulista fizeram um timaço, né? Foi uma final. Em 95, aí em 95 nós estávamos muito mais tarimbados, né? Sim. Aí nós crescemos muito em 94, 95, então 95, foi o auge, né? Em 95 nós fomos campeão por música, né? Sim, claro. Foi um campeão tranquilo naquele ano. O time jogou fácil, né? Eu lembro que... Ainda veio o pessoal de Itapira para agregar. Foi. Aí a final foi no Camacho contra o Iguaçu Papéis. Aí sim, Iguaçu Papéis, de 1-0, gol do Bicheiro, cruzamento do Marcinho. Isso. Mas era um time que jogava demais, né? Esse é uma lembrança que a gente tem de participar, se não o melhor, uma das melhores equipes que eu joguei, né? E tem lembrança de ser uma das grandes equipes do futebol amador de Mogi Guaçu. Jogava aí no gol, né? Você não pode falar que tem outro que tinha o Serjão, né? Tinha o Serjão e o Marcelo, aí o Baioc. Marcinho lateral direito, né? É um baita de um cara. Eu nunca vi cara igual a Marcinho, né? Aí a lateral era dele, não. né? Papinha, Neto Mineiro, Cobrinha, né? Isso. Papinha e Cobrinha. Luzinho, Marcelo Salim, você, Éder. Não, você na frente, né? Era Pino. Éder Pino. Isso, Éder Pino, você e Bicheiro na frente. Não tinha pra ninguém. Depois tinha o pessoal de Itapira, né? Ainda tinha o pessoal de Itapira, tinha uma cena no banco. O Neno, final do Neno, que Deus não tem no lugar, né? Putz, era um elenco. Eu lembro de uma história que em 95 nós fomos jogar no Serep. Nós fomos jogar no Serep, né? Serep. Aí nós estávamos lá
Nós estávamos lá na arquibancada esperando o jogo começar para a gente descer para trocar de roupa. E o finado Luiz Fialho era o nosso treinador na época, né? Sim. Aí ele chegou no vestiário, o time nosso já estava jogando com Macena e não sei quem era o zagueiro, né? E aí ele escutou um passarinho falar para ele que era essa história, né? Isso virou lenda, né? Essa história virou lenda. O passarinho falou O passarinho me contou, né? O passarinho me contou que tem um atacante do Paulista, acho que contra o Paulista, né? Foi aquela final. Exatamente. Ele vai cair dentro da área, vai em cima do Macena, o Macena vai fazer pênalti, não perder o jogo. É mais ou menos a história assim, né? Essa história do passarinho virou lenda. Virou lenda, exatamente. Virou lenda. Um passarinho me contou que eu vou jogar em cima do Macena. Só mudando um pouco você no futebol, né? Você, Edinho, no futebol, você eram poucos jogadores que tinham na época, né? Que fazia a função que você fazia. Além de você ter uma baita de uma habilidade, tá? Não porque você está aqui, mas você tinha, quando você tinha 17 anos, você já tinha. Agora você é o entrevistador seu, tá? Manda bala. Tá? Fala aí. Você tinha um baita de um arranque que era diferenciado, né? Você tinha um arranque diferenciado. Você tinha uma habilidade fora do comum. Né? Sim. E batia muito bem na bola. Muito bem na bola. Essa é a posição. Então, o nosso time, quando nós montamos em 94, 95, né? Jogava por música. Então, todas as pessoas se entendiam. Um conhecia o outro muito bem, né? Muito bem. Então, fora isso aí, a amizade que se criou, né? De campo para fora, né? Foi muito grande. Nós temos essa amizade. Até hoje. Dura até hoje. Dura até hoje. A família IP tem É uma até questão hoje. de futebol. Você, né? Você jogava muito. Você sempre foi um cara diferenciado, por quê? O seu futebol era diferente dos outros. Você se destacava porque você tinha muita habilidade e um arranque seu era fenomenal. Então, você sempre aparecia pro jogo, né? Fora os outros, né? Então, você sabia onde o Éder estava, você sabia onde o Pino estava, você sabia onde o Bicheira estava. Esse prazer de ser campeões em 95, né? Também invictos, né? 2 anos seguidos invicto, né? 96 nós mantemos a base e veio um ou outro para implementar, principalmente o Indião, né? Na verdade teve a história do treinador que o Gordo arrumou, né? Que é o Carecone, né? O Careca, isso. Carecone é uma história boa também, mas caiu na viagem. Caiu na viagem. Prado até você. Deixou o bicheiro Éder no banco, hein? Deixou a galera no banco. E de lá pra cá ele caiu. Mas é que Deus o tenha também. Caiu dentro do carro. Exatamente. 96 depois o Indião sumiu, que foi aí o Indião, pela capacidade técnica que ele tinha e pelos jogadores que ele sentiu que tinha na mão, né? Ele conseguiu criar um famoso 3-5-2. Você lembra disso aí, né? Até hoje ele fala isso. 3-5-2. O Indião vai vir aqui e ele vai contar essa história. Esse 3-5-2 eu lembro que nos 10 primeiros jogos que nós fizemos, né? Se eu não estiver enganado, eu tomei um gol em 10 jogos, né? Foi contra o Paulista. O Bicheiro fez acho que 17, 18 gols nessa temporada. Teve um gol que ele fez 9 gols no jogo. Acho que o Vasquinho. Contra o Bom Sucesso. Um desses times aí do bairro. Isso. Ele fez artilharia naquele jogo. Fez artilharia. O Cobrinha, que era o lateral esquerdo, ia pra frente fazer gol. Nossa, nós não citamos Cobrinha, pelo amor de Deus. Cobrinha. Lateral esquerda. Cobrinha, né? Não tinha? Aí o que ele fazia? Ele soltava o Leandro, né? Deixava o Leandro. O Leandro tem muita facilidade de correr, então a colocação do Leandro é muito boa. A recuperação dele também é fantástica, né? Depois você tinha o Neto Mineiro e o Papinha. O Papinha, depois eu conto quem são os melhores que eu vi jogar. Depois vamos perguntar. Jogar, então, esse Papinha jogava demais. Marcinho, depois você tinha Marcinho. Então você pegava tu, né, e Marcelo Salim, os dois cobrindo as duas laterais, Marcinho e Cobrinha correndo para lá e para cá, Leandro pegando, sobrando espaço para você, sobrando espaço para o Éder, Bicheiro. Então nós fizemos um campeonato com o Indião, com 10 jogos fantásticos, né?
Estava apontado, né? Exatamente. Depois, por um problema interno de diretoria, resolveram por bem tirar, né? O Indião foi dali, saiu, foi pro Itaqui. Foi pro Itaqui, nós fomos disputar acho que oitavas de final, as quartas de final contra o Itaqui, né? Sim. E o treinador do Itaqui naquela época era o Indião, né? Sim. E nós perdemos aquele jogo e por motivo de gato. O Itaqui tinha um gato e nós conseguimos a vaga, né? Era o centroavante deles, né? Não, é um zagueiro que é de fora. Zagueiro, isso. Isso. Um morenão alto. Isso. Né? Aí ele era o gato do Itaqui. Quando aconteceu isso aí, eles entraram com processo, nós conseguimos reverter e fomos para a semifinal. Só que o nosso time já estava desequilibrado, né? Estava bem desequilibrado. Depois nós perdemos a semifinal. Esse é o Botafogo. Botafogo, né? Botafogo, né? Então, nosso time estava bem desequilibrado naquela época. Eu tenho um jornal desse jogo. Foi 0-0, o empate era deles. Isso aí, eu lembro que quando eu fui assistir a final, né? Que nós não estávamos participando da final 96. Sim. Eu fui né, como a gente começava, eu já estava aprendendo a beber, né? Naquela época. Eu fui com o Éder estava junto comigo no banheiro, tem um torcedor, não sei qual time, né? Assim. Ele falou assim, ainda bem que não tá o IP na final. Então o Éder escuta isso aí, Sim. né? Nós escutamos isso aí. Então era um time que em 96 ele era melhor que de 95. Melhor. Muito melhor que 95. Mais experiente. Com o Indião. Isso. Então nós fizemos vários jogos excelentes. Se tivesse o Indião, né? A gente não pode julgar o tempo, mas a gente tinha uma facilidade enorme, né, de jogar futebol. Sim. E uma chance grande de ser campeão novamente. Três vezes campeão, né? Direto. Com certeza. Direto. Aí depois aí começou a desandar a coisa, né? Depois acabou. Depois eu fui pro comercial, né? 97 comercial, que já estava com um pouco baleado. 97 acho que foi o Bicheira. Foi onde eu aprendi a gostar muito do comercial, devido aos torcedores que ele tinha, né? Tipo Valdir, né? E Congado, que Deus tenha os dois no bom lugar, né? Eu fui participar de um jogo uma vez contra Ouro Verde lá no Serep, né? E nós ganhamos esse jogo e o finado Valdir chorava que nem criança, né? Me abraçava, aquele negócio todo, porque o comercial era um time de raça, sempre teve um time de raça, né? Uma camisa, um time de bairro, né? Um time de bairro e um time de pessoas que gostavam muito, né? Sim. Então a gente sentia na pele como é que a pessoa gostava do time. Aí eu comecei a gostar do comercial, né? Foi nesse ano que eu joguei para ele. Depois aí começou já, depois de 98, 97, 98 eu fui pro Botafogo, que também só tinha estrela, mas não deu nada. Né? 99 eu fui pro Cataguá, nós fomos campeões do Cataguá, que foi o último ano da Liga, né? 99 foi o último ano da Liga, fui campeão do Cataguá. E depois 2000 aí já começou o futebol já... baixou o nível, né? Depois que acabou a Liga, deu uma queda no nível. Aí eu joguei um tempo acho que Palestra, com Palestra, quadrangular, que nós somos campeões há alguns anos, né? Inclusive fui campeão com o quadrangular com o Kleber, o Pio e eu, nós três goleiros, né? Teve um jogo no Furno que nós jogamos nós três. Eu joguei no gol, porque já não tinha condição de jogar mais, em linha, né? O Kleber e o Pio jogou por falta de jogador, porque esse pessoal saía, o Jarba saía aí pra não sei pra onde, o Nenê eu não sei pra onde, né? Iam jogar na região. Exatamente. E aí o Cataguá ficou desfalcado. Onde começou... A bala, né? A questão da bala... O dinheiro começou a mandar, A questão da bala começou bem antes, né? Bem antes, mas ali que saía bastante coisa, né? Então, todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava, né? Bem ou mal, mas ganhava, né? Mas, então que isso aí estragou o futebol, mas cada um tem que achar o que é bem para ele, né? Então, se está sendo satisfatório para o empresário lá, o dirigente pagar a pessoa, né? Então, deixa
Deixa tocar. Depois aí, um campeonato ou outro aí, larga a mão até veterano, né? Clube 15, né? Pessoal do Clube 15, assim vai, né? Então. Aí vamos jogar para se divertir. Exatamente, exatamente. Né? Então a gente fez uma parte de uma boa história no futebol amador de Mogi Guaçu, né? Sim. Então. Sim, eu quero saber qual o melhor técnico seu. Melhor. Não, Me fala o melhor. Melhor Indião. Não tem. Indião? Indião. Então era pessoa que via o futebol de uma maneira diferente, né? É diferente. Se você fazer uma mudança ou outra, você tem que saber. Você tem que saber. Então, na nossa época era uma guerra entre o Vart Odoni e o Indião. Os dois sabiam muito, né? Sabiam muito. Os dois Eu trabalhei também com o Walter, né? A briga entre os dois. Exatamente. Trabalhei com o Walter, mas quando era moleque, né? Eu cheguei a trabalhar com os dois. Sim, os dois. Ter os dois como treinadores. Exatamente. E eram diferentes. Eram estilos diferentes. Exatamente. O Indião tinha o poder na mão de poder fazer um time de futebol equilibrado, né? Sim. E o Walter uma coisa diferente, ele botava muito para frente. Os jogadores que ele tinha, né? Os jogadores que ele tinha e que ele criava, né? Eram jogadores diferenciados do Indião. É. Né? Então, o Indião era mais técnico, né? Muito mais técnico, muito mais técnico. Futebol mais técnico. Mas o velho já era aquela coisa mais rápida, né? Rápida, ativa, né? O time ia pra cima, era uma loucura pra cima. Loucura pra cima. Então eu trabalhei com os dois, né? Depois teve o Ricardo Zanco, finado Vanuzinho, né? O Vanuzinho que também era muito bom. Mas tem outros aí, né? Eu trabalhei com o Ramonzinho, né? O Ramonzinho. O Ramon, né? O Ramon que nós fomos campeão. O Ramon junto com o Zé Alexandre. Isso. Né? Na final de 95. O Luiz Fialho. Mas a lembrança de técnico de futebol, eu sempre vou lembrar do Indião, né? Então o Indião é o top. Pra mim sempre foi o pai, né? Sempre foi o pai, né? Então, considero uma pessoa que gosto demais dele. E tá aí, né? Tá aí, tá nativo. O Indião vai vir aqui, né? Vou trazer você aqui, Indião. Um parceiro em campo, todos esses anos, assim, um parceiro seu, você fala, puta, esse cara... Cheira. Aquele cara que, pô, cheira. Você lembra no futebol, você fala, esse cara tava comigo. Esse cara tava comigo ali, tava comigo lá, ele tava do meu lado. Esse é o cara, né? Cheira é o cara, né? Esse é o cara que eu tenho a referência hoje. E a simplicidade dele, né? Sim, é um cara espetacular. Fantástico, né? Espetacular. Ele é diferente também, né? Bem diferente. Ele é muito legal. Augusto, assim, eu tenho minhas dores. Eu joguei futebol de alto nível, profissional, aquele negócio de treinar a semana toda, aquela coisa. Na nossa época era, né, não tinha treino só de um período, era 2, 3 períodos batidos, né? Então, enfim, eu tenho minhas dores. Você, aonde dói? O que você ficou de dores do futebol que é sua lembrança hoje? Você fala, puta, nossa, isso aqui é do futebol. A mão, o dedinho, mão, né? Eu tenho arrebentou os dedos? Tem alguns dedos quebrados, né? É. Isso decorrente de treinamento de futebol, porque quando eu fui profissional em um time de fora aí, o time também não tinha muita condição, né? As bolas eram velhas, treinamento muito... Pô, aquelas bolas quando encharcava... Precário, né? Então... Nossa, era crime. Mas dores de futebol tem algumas lembranças, né? Braços, 2 braços, né? 2 braços. O joelho já não responde mais, né? Mas é isso aí, seu dedo, não tem quem, joelhos, né? Não tem quem fala que não tem uma dor, né? Não, hoje... Não tem jeito. Eu, na verdade, nunca treinei para jogar amador. Uhum. Quando era profissional, né? Você não sentia tanto, porque o dia a dia seu era muito desgastante. Sim. Quando você chegava no domingo, você supria aquela necessidade, então você ficava bem, né? Mas depois que voltei a amador para jogar amador no dia a dia, não, você não aguenta. Nunca treinei, tá? Porque a semana inteira, você tem a semana inteira exatamente. Ali, então tem algumas sem fazer pessoas, nada pra exatamente. você jogar no domingo. Chega na segunda-feira, você tá arrebentado. Arrebentado. Aí depois tinha a cervejinha, né? Aí acabava. Essa disciplina é importante também, né? Principalmente para goleiro, né? Principalmente o goleiro. O goleiro tem que estar... Você tem que estar no dia a dia. Você tem que estar bem. Só que... A hora que precisa do goleiro, ele tem que estar... Só que assim, ele tem que estar bem. Eu às vezes conseguia suprir essa necessidade de você não ter um treinamento
que o goleiro, se não estiver bem, ele não consegue na bola, principalmente perna, batida, reflexo, aquele negócio todo, né? Suprir a necessidade de gol, você orientando os seus jogadores, né? Então eu gostava muito de chamar a atenção dos meus zagueiros, né? Lateral, aquele negócio todo. Às vezes a gente ficava até bravo, né? Gritava muito, sempre foi de gritar, né? Chamava você de louco. Chamava atenção para que você, na verdade, você gritando, né? Você conseguia acordar as pessoas, né? De uma maneira que... E meio que você se sentia fazendo parte do... Sim, exatamente. Do jogo. Do jogo, exatamente. Então eu sempre tive isso comigo, né? De participar no jogo, às vezes você não participar fisicamente, mas você estava gritando, xingando, extrapolando aquele negócio todo, né? Era a maneira de se manter ativo ali. Ficar ativo, exatamente. Seria mais ou menos isso, né? Porque senão tinha jogo, você dormia. Eu supria essa necessidade através disso aí, né? De você gesticular, de gritar, aquele negócio todo. Às vezes extrapolava um pouco mais, né? Estava um pouco mais, mas dentro no contexto de ganhar futebol. Sim. De ganhar futebol. Isso sempre foi o intuito, né? Eu quero saber qual o melhor time que você viu do seu Corinthians. Você é corintiano. Sim. E você fala, putz, aquele time de 1900 ou de 2000 e pouco, esse é o melhor time do Corinthians que eu vi jogar. Melhor time, Corinthians, melhor seu time time. do Corinthians que eu vi Você viu jogar chama 2012, né? O de 12? 2012, não tenha dúvida. Melhor time? É o melhor time que eu vi jogar. É lógico que teve outros casos, né? Mas você parte muito pelo lado pelo título, né? De título, né? Sim, título, que é o título mais importante que o Corinthians tem, é mundial, sim, né? Cássio, Alessandro, Chicão, né? Chicão, Fábio Santos, Paulinho, Ralf, Danilo, Sheik. É guerreiro, né? Então aquele... Era o espírito corintiano. É o espírito corintiano, né? Então... E o time estava encaixado, né? Exato. Antes do Tite foi o Mano. Isso. O Tite foi Mano, né? Menezes. Que também é idolatrado, né? Exatamente. Aí veio o Tite... Na verdade, ele criou uma maneira de futebol, né? Mano, dentro do Corinthians, que também era um baita de um time, né? Sim. Quando o Corinthians disputou, acho que Série B, isso, né? Que o Mano era o treinador, que veio o Chicão, né? Chicão, isso, aquele pessoal, né? Era um negócio assim espantoso o futebol do Corinthians daquela época, né? Que criou-se uma forma de jogar, que talvez o Tite tenha aproveitado com as peças que ele tem. O sucesso do treinador hoje depende muito das peças que ele tem hoje. Então ele precisa saber, conhecer aquele negócio todo, né? Gol ou um lance assim que você se lembra? Fala, puta, esse lance ou esse gol marcou minha vida. Teve uma bola que na semifinal que nós ganhamos do Comercial, né? Sim. Comercial, exatamente, com um baita no time, né? Foi. Wagninho, Neizinho, Pitaquinho. Meia-noite no Camacho. Exatamente, nós ganhamos, né? Nós já fomos para a final, né? Nós sabíamos do nosso potencial, né? Sim. E uma bola que eu peguei no jogo contra o nossos papéis na final, foi uma bola cruzada, né? Que eles bateram e eu catei no chão, que se eu rebato aquela bola, tá 0-0 o jogo, né? Foi aí que nós sentimos, eu pelo menos senti muita firmeza nesse lance. Não, fora outros lances que a gente tem, mas a firmeza... Mas é o lance que vem na sua lance que cabeça. vem na minha cabeça, é isso aí. Alguém bateu, não lembro quem foi que bateu, né? Cruzado essa bola na área. Muita gente na frente, eu catei essa bola e tivemos a felicidade de ganhar. Mas foi o lance que eu lembro de cabeça, foi isso aí. Agora eu queria saber, falei do Corinthians, mas o melhor time que você viu jogar, independente de Corinthians. Melhor time, pensando em futebol. A seleção de 82. Né? Eu acho que da nossa geração exatamente, a seleção de 82, vai ser difícil alguém que não fale isso, né? Dificilmente. Era fantástico, né? Fantástico. O negócio é jogar por música, né? Era bonito de ver, né? Zico, o mundo inteiro Sócrates, gostou, Falcão, né? O mundo inteiro gostou daquilo. Exatamente. Né? Então não tem, eu acho que não tem. Se aquela seleção fosse campeão aquele ano, o futebol era diferente hoje. Muito diferente. O futebol naquela época era apaixonante, né? Era. Exatamente. Hoje... Era plástico, né? Era bonito muito de ver, plástico, né? exatamente. Muito bem. E aí quando a Itália foi campeão, parece que o futebol ficou meio... Travou um pouco, né? Nem sempre o melhor ganha, né?
Às vezes joga por um resultado. Sim. Seria mais ou menos isso, né? Ou sorte, tem sorte, ou sei lá, competência, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Mas a seleção de 82 para mim foi a melhor que teve. Foi o melhor time. Assim, Melhor time, né? Melhor time. Na minha Exatamente, opinião exatamente. também, esse é o melhor time que eu vi jogar. Não vai, eu acho que não vai fugir muito disso. Esse é o melhor não. time que eu vi jogar. Exatamente. Vamos montar uma seleção com quem você jogou. Que eu joguei? O goleiro que você Que eu joguei? jogou. Eu joguei com, eu considero aí três ótimos goleiros que eu falo que são diferenciados para futebol amador de Mogi Guaçu. Tá? São 3. Flávio Manara e o Kleber, né? Eu acho que o Kleber também é um cara que se destaca muito. Sim, mas um goleiro. Você vai pôr no seu gol. Eu ponho o Flávio. Flávio. Eu ponho o Flávio. Sempre ponho o Flávio. Na lateral direita você colocaria Marcinho. quem? Marcinho. Lateral esquerda. Lateral esquerdo, Cobrinha, Breloa. Os 2 zagueiros. Neto e Papinha. Neto e Papinha. Neto e Papinha. Meio campo. Du e Marcelo Salim. Do Marcelo Salim. Na meia. Na meia, Éder de Pino. Éder de Pino. Éder de Pino, Bicheiro E o ataque? Edinho. Parece Você não sabe mais que isso, acho que eu conheço esse time também. Você não sabe mais que isso não, louco. Deixa eu apertar um pouquinho. Qual o melhor jogador que você viu jogar? Geral, profissional, você viu jogar? Tudo. Que eu vi jogar? No mundo todo. Qual o melhor jogador? Que eu vi jogar? Romário. Romário. E Eu gosto muito do Romário. Qual o melhor que você jogou? Bicheira. Bicheira. Bicheira diferenciado. Eu sempre falei que o Bicheira e Romário dentro da área era... Ali dentro da área, pra mim, era Bicheira e Romário. Às vezes a bola caía ali, não tinha porque jeito. Assim, ó, são 2 jogadores, né, com um estilo muito próximo, né? Mas são jogadores que você não sabe o que ele vai fazer. Sim. Às vezes com um biquinho na bola ele faz o gol. Resolvia rápido. Exatamente. O pensamento era rápido e diferenciado dos outros, né? Bem, futebol, você ainda joga? Parou? Não, deu uma parada. Ainda brinca? Não. Ali um pouquinho? Veterano, nada mais? Não. Parou tudo? Não, nem lá no porque... 15, não tá jogando mais? Não, por enquanto não. Precisa dar uma reeducação alimentar, parar um pouco de bebida, dar uma emagrecida boa, né? E você se cobrar muito, né? Além de você se cobrar muito, as outras pessoas também te cobram. Né? Te cobram. Pelo que já viram você jogar. Né? Por você achar que você tem a obrigação de ainda captar. Isso. Seria mais ou menos isso, né? Então, Clube 15 eu vou lá de quinta-feira, amanhã tem, né? Mas deve ter alguma coisa lá. Mas é para participar. No dia que estiver fazendo um pouco de... conseguir abaixar um pouco de peso, aquele negócio todo, né? Dar uma equilibrada, dá para você voltar assim, né? Agora, a questão de voltar a jogar um campeonato ou outro, eu acho que não larga não, valendo 3 pontos? Não. O problema é de você arrumar compromisso. Eu já não estou na idade de ficar arrumando mais compromisso. Jogar para se divertir, para relaxar. Exatamente, isso, né? exatamente. Basicamente é isso. Se você não tivesse começado lá atrás no futebol, lá atrás, lá com o Indião, na escolinha, não gosto de futebol. Tem algum outro esporte que você acha que você ia querer? Ou não? Esporte, se não é futebol, não quero mais nada. Nada funciona pra mim. Não, questão de futebol, não. Eu participei de jogar vôlei, né? Jogar vôlei? Jogar vôlei. Não, no basquete não, mas atletismo, né? Eu ia muito bem na corrida de 100 metros, corrida, sempre fiz esse tipo de coisa, né? Mas se não fosse futebol, seria o esporte faz parte da vida da gente, né? O esporte faz parte da vida da gente. A parte da educação nossa, né? Exatamente. Então, se não fosse futebol, seria uma outra coisa, né? Sim. Outra coisa. Agora eu queria que você me indicasse 3 pessoas. 3 pessoas que você queria que tivesse sentado aí, contando um pouquinho da vida, da história, falar sobre futebol. O mesmo que a gente fez aqui hoje. 3. 3 pessoas no meio de futebol? Isso. Você fala, não, esses aqui eu queria que você botasse sentado aqui para falar. Eu cito não 3, mas algumas pessoas, né? Vamos supor, Bicheira. O Éder, né? O Éder, eu gosto muito do Éder, acho que o Éder é um
cara muito bom. Serjão. Serjão é meu Serjão. amigo, né? Serjão é meu amigo. Não, 3. 3, não quer Esses mais? 3. Quer mais? Não, 3, eu quero Ah, 3. tá bom, vai 3 aí. Vai esses 3? Vai 3, eu acho. Então esses 3 já tá na minha lista também. Então, tamo bem. Eu queria que o Indião estivesse junto, né? O Índio, Indião que estivesse o Índio junto. eu preciso É, fazer contato eu- com ele para ver se ele vem. Sim. Quem mais que É, podia é, ser? o Índio Você, o Índio é o Pino, história. o Pino, né? Pino. O Pino, que a gente tá comigo Não, lá também, ele né? também é outro. Aqui, esse time do IP que a gente citou, eu acredito que todos vão estar aqui. A não ser que alguém fale, não quero ir. Eu te falei da sua vida, você se arrependeu de alguma coisa. No futebol, você se arrependeu de alguma coisa? Se arrepende de alguma coisa? Putz, aquele jogo eu não devia ter feito aquilo, tem um jogo que eu não devia ter feito isso, ou eu briguei num jogo, ou sei lá. Assim, alguma coisa que você, do futebol. A questão do futebol é assim, né? Me arrependo disso, do futebol. De não ter treinado, É, para ser melhor ainda, sim, entendeu? aperfeiçoado. Seria mais ou menos isso. Só que na verdade a condição que me davam na época, né, que você trabalhava, você não tinha condição de treinar, né? Essa seria uma situação que eu queria ter, fazer o quê? Treinar para poder ser melhor, Sim. né? E mesmo assim a gente fazia algumas coisas loucas no meio do futebol, né? Então pegar umas coisas loucas, né? Mas seria mais ou menos isso. Esse Você é o- não esse é ter, que você ser o se ponto, arrepende. não, É o ponto. exatamente. Você não De se arrepende. você deixar um pouquinho mais de lado uma coisa ou outra e treinar para você ser sempre o melhor. Seria mais ou menos isso. É. Vou fazer um bate-bola rápido com você. Vamos lá, vamos lá? O que é bate-bola? Vou fazer uma pergunta com uma Vamos lá? palavra, você vai responder. Sim, 5 perguntas, Sim. tá certo? Tenho respeito por meu pai e mãe. pai e mãe. Pai e mãe. Hobby favorito? Isso você já respondeu? Bebida, né? A toca Sua de los toca tigres. de los tigres? Toca Eu não vivo sem paz do dia a dia, né? a paz. Paz. Um animal. Calopsita. 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 Como que chama calopsita? Leleco. Leleco. Leleco tem. Calopsita, né? Meu Deus do céu. Leleco é um calopsita que tem 18 anos já, né? 18 anos. Menininho, Já tá idosa. Já. Um filme. um sonho de liberdade. Por quê? É um filme que me chama muita atenção. Sim. Tá feito o bate-bola. Ó, eu tenho 2 vídeos aqui. O meu pai é meu melhor amigo e ele sempre abraça nossas ideias, ele sempre cuida muito bem da gente, leva a gente pra passear, fazer as coisas que a gente gosta, também dá bronca, mas ele é uma grande pessoa, tem um coração gigantesco. A gente acha que ele tem cara de bravo, que ele é bravo, que ele briga com todo mundo. Só com a gente, caso. Brincadeira, mas ele tem um coração enorme, ele sempre que pode, ele tá ajudando todo mundo. Ele não vê quem ele tá ajudando, ele só ajuda. Isso é muito incrível nele. Criança, Sua filha? Bebê, É o bebê? bem instruída, muito bem instruída. Não, eu tenho mais um vídeo. Tem? Já vou mostrar pra você, peraí. Fala Edinho, fala Curcio, tudo bem? É um prazer aí estar falando com vocês. A gente poder falar um pouquinho desse grande goleiro, dessa fera, que foi profissional, depois que parou de jogar profissionalmente. Veio junto com a gente, graças a Deus tivemos o prazer de jogar junto e sermos campeões, né, juntos. Vi esse cara fazer maravilhas no gol, né? Muita defesa, muita qualidade. Então, graças a Deus temos amizade até hoje, né? Independente do futebol. É como irmão pra gente aí. E um abração pra vocês aí. Grande curso, gente da melhor qualidade. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Grande abraço, parabéns, viu, pela homenagem. Um abração. E também tem as suas lembranças que você deixou aqui, né, que é o do 9º Campeonato Municipal de Futebol de Campo Cinquentão, 2012. Isso. Melhor São goleiro? Lago, exatamente. Menos Então, vazado. Esse aqui E a faixa? Esse aqui é o que a gente guarda de lembrança, né?
Esse eterno, é o do bicampeão de 95. Esse é o do grande time. Esse é o do grande time, né? Queria agradecer você, né, por ter aceito o convite. Tenho certeza que quem está vendo esse vídeo tenha o mesmo sentimento que eu. Sendo um prazer te conhecer melhor. Amigo, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado pela presença.